Bem, meus queridos, estudo da lição número 13, a parte de terça-feira, 21/9, falando sobre é hora de obedecer às ordens de marcha do nosso comandante. Quando você olha para o relógio, você geralmente determina quais são os seus compromissos diante do relógio. Se um relógio está parado, geralmente nós usamos hoje o celular. Poucas pessoas usam relógio de pulso. As pessoas olham no celular e quando a bateria está descarregada, geralmente nós ficamos assim um pouco perdidos sobre que horário que que compromisso temos que ter. Alguns usam até a agenda do celular para assim nortear os seus compromissos. Por isso é importante que nosso relógio esteja sempre assim certo para que nós possamos então assim cumprir nossos compromissos. Havia uma joalheria, havia um relógio e as pessoas que passavam por ali sempre norteavam os seus compromissos por aquele relógio daquela vitrine. Mas um dia o relógio deu um defeito e atrasou 20 minutos. As crianças passaram para ir para a escola e viram que ainda faltavam 20 minutos e começaram a brincar despreocupadamente. 20 minutos, aliás, era um tempo muito bom. Os funcionários de uma grande fábrica que entravam no horário às 7 horas olharam e faltavam ainda 20 minutos. Daria tempo de tomar um cafezinho ainda, eu comer um pãozinho com manteiga numa padaria perto. Eles foram para lá e chegaram atrasados. As pessoas que haviam de pegar o trem no horário certo olharam para o relógio e descobriram que estavam 20 minutos adiantados e não perceberam que era 20 minutos de atraso do relógio. Chegaram na estação e o trem já havia partido. Havia já 20 minutos. Então, aquele relógio mostrou que as pessoas norteavam suas vidas por aquele relógio e houve um grande transtorno naquela cidade por causa daquele relógio. Graças a Deus, nós temos um relógio que Deus, então, não permite que ele se atrase. É o relógio da profecia. Esse relógio nos mantém conectados com os acontecimentos do mundo, baseados nas Santas Escrituras, aquilo que Jesus mencionou, os outros apóstolos mencionaram, como o apóstolo João, como o apóstolo Paulo, como Judas e assim por diante. Então, é o relógio profético que não falha. O que Deus revelou foi para que nós pudéssemos nos preparar para os grandes eventos que haverão de acontecer neste mundo. Um dos grandes eventos está em Apocalipse 14, que fala das 3 mensagens angélicas. E a pergunta número 4 é: qual é a mensagem principal que devemos anunciar ao mundo e que está em Apocalipse 14, de 6 a 12? Essa mensagem é urgente, é necessária? Vamos ler o texto? Apocalipse 14, verso 6 diz assim: e vi outro anjo voar pelo meio do céu. E tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e língua, e tribo, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse foi o primeiro anjo. Verso 8, outro anjo seguiu, dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. No verso 9, seguiu-se a este outro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também esta pessoa beberá do vinho da ira de Deus, um vinho que não foi misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia e nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, aquele que receber o sinal do seu nome. Verso 12, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, para a pergunta, que mensagem há em Apocalipse 14, de 6 a 12, e que devemos proclamar? Essa mensagem é importante, é necessária? A resposta é: nessa passagem estão descritas as 3 mensagens angélicas, que também são chamadas de a verdade presente, porque essas mensagens, elas se tornaram o centro da nossa mensagem adventista. Ela é urgente, porque elas falam de um evangelho eterno a ser pregado em todo o mundo. Elas são urgentes porque elas falam de uma adoração ao Deus verdadeiro. E elas são urgentes porque elas falam de um juízo que logo virá sobre este mundo. E esse juízo, diz o segundo anjo, será principalmente sobre Babilônia, a igreja apostatada que levará muitos ao engano.
E o terceiro anjo mostra que haverá um tormento para aqueles que receberem o sinal da besta na mão ou na testa. Para essas pessoas não haverá descanso. De maneira que essas três mensagens são muitíssimo importantes. E elas nos falam de que as pessoas que não assim estiverem dentro do contexto dessas três mensagens, elas não terão descanso. O que nós queremos? O que mais nós gostamos, todo ser humano gosta, é de descanso. Quando terminamos uma tarefa, quando terminamos uma construção, quando terminamos um trabalho escolar, quando terminamos um TCC, quando terminamos um trabalho no computador, quando terminamos uma tarefa dentro de casa, quando terminamos de passar a roupa, quando terminamos de lavar o carro, parece que nós, ansiamos por aquele descanso. Quem sente dores, pior ainda, não vê a hora de sentar-se ou deitar para descansar. O descanso faz parte da vida do ser humano. E a Bíblia está dizendo profeticamente que haverá um descanso maior do que tudo que nós podemos imaginar. É o descanso eterno. Mas a Bíblia nos adverte também que para chegarmos a esse descanso eterno, é preciso que cumpramos algumas regras, principalmente aquelas que estão nas três mensagens angélicas: adorar a Deus, proclamar o Evangelho e sair de Babilônia, que é o engano religioso que está nesses dias levando muitos ao engano. Qualquer pessoa que tem que estar hoje diante de um juiz se prepara antecipadamente com argumentos para que possa assim mostrar que sua defesa é coesa, sua defesa tem uma base assim verídica, verdadeira. Uma vez um homem foi ser testemunha de um amigo para provar que o amigo não cometeu um crime. E o juiz então perguntou para essa testemunha: o senhor viu tudo o que aconteceu? E o homem disse: sim, senhor juiz, claro que eu vi, excelência. E o juiz disse: qual era a cor da camisa do seu amigo no dia do crime? Ele gelou e disse: a cor da camisa? Eu acho que era branca. O juiz disse: pode levantar-se e o senhor vai se assentar. Senão o senhor pode ser condenado por estar dando um falso testemunho. O senhor não se lembra da cor da camisa do seu amigo e diz que presenciou o crime? O juiz já havia conversado com o acusado e já havia descoberto que a cor da camisa daquele homem era uma cor preta. E o homem não soube responder. De maneira que não se preparou antecipadamente para dar um testemunho. Por isso que quando as pessoas vão diante de um juiz, tem que se preparar através de um advogado para que possam dar respostas assim corretas, respostas que possam mostrar que realmente existe uma inocência na base da sua defesa. Por isso que a questão do juízo é uma questão muito importante. As pessoas estão caminhando para o juízo e não sabem que existirá um juízo. Muitas pessoas já ouviram falar em juízo final, mas nem sequer sabem em que base esse juízo irá acontecer neste planeta. Ou se é no céu, ou se é na terra. Alguns dizem: vamos ter um juízo final. Quem vai fazer o juízo final? É Deus, mas não sabe de que forma esse juízo acontecerá. E muitos vão ficar atormentados quando souberem que o seu nome está sendo julgado e poderá levar a pessoa à condenação eterna. O Senhor Deus disse, através do livro do Apocalipse, que os vencedores são aqueles que terão algumas características, como paciência, perseverança dos santos, aqueles que guardarão os mandamentos e têm o testemunho e a fé de Jesus. Isto é muito importante. Ellen White escreveu o seguinte: devemos ser ativos em nossos esforços para preparar o caminho do nosso Rei, preparar um povo para a vinda do Senhor. Deve-se fazer com fervor de espírito o serviço do Senhor. Nossas lâmpadas devem estar acesas, bem conservadas, repletas de óleo que esteja ardendo em nossa vida, para mostrar que estamos animados com a vinda do Senhor. Meditações matinais do ano de 2002, na página 46. A pergunta número 5 é: qual a situação, ou qual será a situação dos adoradores da besta? Eles terão algum descanso, já que estamos falando sobre descanso eterno? E os adoradores da besta? Apocalipse 14, verso 11 diz: e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Resposta:
O que acontecerá com os adoradores da besta? A resposta é: os adoradores da besta não terão descanso nunca, nem de dia nem de noite. A Bíblia não especifica como isso vai acontecer, mas sabemos que o fato de não ter descanso indica perdição eterna. Deus vai, de acordo com o Apocalipse, fazer com que os ímpios e o diabo e os seus anjos sejam consumidos com um fogo de natureza eterna. De maneira que Malaquias diz que não ficará nem raiz nem ramo, e o mal não se levantará duas vezes. Então é algo que Deus vai fazer assim para justificar a sua atitude de condenação. Queridos, a proteção e o descanso divino estão à disposição dos filhos fiéis de Deus. Mas os ímpios, os adoradores da besta e os seguidores assim, desta situação ou desta condição de falsa religião vão ter que passar por uma prova muito dura, a prova de não ter descanso, e nada poderá aliviar-lhes o sofrimento. Sabe quais são as nossas ordens? Nossas ordens são para que nós nos levantemos e marchemos. Miqueias 2, verso 10, diz assim: levantai-vos e ide-vos, porque aqui não é o vosso lugar de descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Hebreus 2, verso 23 ainda diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E ainda, como disse um pastor, ele disse assim no púlpito: gente, eu vou fazer uma pergunta que está na Bíblia, que nem Deus pode responder. Essa pergunta está em Hebreus 2, verso 23, e diz o seguinte: como escaparemos nós, se nós não atentarmos para tão grande salvação? Deus nos dá o caminho do descanso hoje. E o caminho do descanso é a obediência aos seus mandamentos, é ter a fé em Jesus e é perseverar até o fim. E não aceitar o sinal da besta. Que o Senhor nos abençoe. Que possamos seguir suas ordens de marcha, para que possamos chegar no descanso eterno. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje, pelo teu poder nos acompanhando, pelo alerta do relógio profético, que nos mostra em que tempo da história estamos vivendo e o que o Senhor tem preparado para todos aqueles que são os seus filhos fiéis. Nos torna fiéis, Senhor. Vem trabalhar em nosso coração, pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, tenha uma terça-feira abençoada na direção do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Amém.